Olá, estamos começando mais um webinar da Semana de Planejamento de Marketing Digital, realizado aqui pela Resultados Digitais. Meu nome é Camila Nunes, eu sou gerente de sucesso para parceiros aqui na RD. E hoje o tema é dicas para criar um planejamento unificado entre os diferentes canais da sua empresa. Vou fazer uma descrição minha agora. Eu sou uma mulher negra com cabelos compridos, cacheados, o fundo da minha tela aqui é branco e eu estou com uma blusa rosa. Estamos aqui hoje, então, com os nossos convidados, a Raquel, o Janos e o Eduardo. Eles vão contar um pouquinho deles aqui agora. Oi, tudo bom? Eu sou a Raquel, eu sou Brand Manager no Nubank, eu sou uma mulher parda, de cabelos cacheados, estou vestindo uma blusa laranja e eu uso óculos de grau. Bom, vou lá, então vou me apresentar. Eduardo Fonseca aqui falando, né, especialista em CX, né, um dos fundadores da DAI, uma empresa especializada em projetos de transformação digital de empresas globais, e vou estar com vocês aqui durante a apresentação. Me autodescrevendo, homem branco, cabelo castanho escuro, barba, camiseta preta, estou no fundo aqui numa sala aberta com TV ao fundo, teto branco e vidros ao fundo. Então é isso aí, pessoal, espero poder contribuir com vocês nessa discussão. Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Janos, eu sou Head de E-Commerce aqui na Samsung. Estou vestindo nesse exato minuto uma camisa azul, sou um homem branco, cabelo liso, castanho, e estou aqui numa sala do escritório. Prazer conhecê-los. Perfeito, pessoal, sejam bem-vindos. Muito obrigada aí por separar esse tempo para trazer a experiência e conhecimento de vocês. Antes de a gente já começar o nosso bate-papo, queria trazer aqui para o pessoal que está assistindo. Primeiro, façam o trial do RD Station para apoiá-los aí no planejamento de marketing, vocês já iniciarem as suas ações. E também queria mostrar para vocês um kit que a gente preparou de análise e planejamento de marketing digital. Ele contém 18 itens, entre eles uma planilha de orçamento. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês agora. Esse aqui é o kit, tá? A gente vai deixar o link no chat para vocês acessarem o conteúdo. E aqui o nosso template do orçamento de marketing digital. Temos as abas aqui de meta de vendas e crescimento esperado, cálculo de margem, orçamento para o marketing, diagnóstico do marketing e orçamento detalhado de marketing. Tudo prontinho aqui para vocês utilizarem e apoiarem aí no planejamento de vocês. Beleza? Bom, vamos começar aqui nosso bate-papo de hoje. Sabendo que marketing digital significa atuar em diferentes canais e cada ano surge um novo que as empresas passam a explorar com o objetivo de atrair mais pessoas, gostaria de entender de vocês aí, nossos convidados, é possível fazer um planejamento unificado entre diferentes canais, considerando todos eles na estratégia de marca? E também quais os principais passos para colocar isso em prática? Se quiser começar, Raquel. Posso começar, Camila? Bom, eu acredito que é possível, sim, desde que a presença em todos esses canais faça sentido para a marca, para o momento da marca, né, e para o objetivo também desse time. E aí eu acredito que o primeiro passo é exatamente esse, assim, é entender qual que é o objetivo da marca nesse momento, quando agora traçando um planejamento, por exemplo, 2021, e, claro, quais são os recursos disponíveis também. Acho que antes de pensar aí em canais, eu gosto muito de pensar no porquê, né, e como a gente vai fazer isso, como a gente vai chegar no objetivo que a gente quer, e levando em consideração o tamanho desse time para poder executar uma estratégia aí de ponta a ponta. Perfeito. Pessoal, Eduardo, Janos, querem contribuir também? Vai, querido? Estava aqui com o microfone mutado, mas vamos lá. Bom, é o seguinte, aproveitar aí a deixa, acho que a Raquel trouxe um pouquinho dessa, né, complementando um pouquinho do que a Raquel falou, né, eu acho que
quando a gente pergunta todos os canais, a gente tem que se perguntar quais são todos esses canais, né? O que significa todos, né? Eu acho que a gente precisa fazer a pergunta correta, né, para chegar na resposta correta. Então, não é sobre os canais em si, né, mas quem são os clientes, né? Que lugares eles frequentam, sites eles visitam, enfim, as redes sociais às quais eles pertencem, e como que eles geralmente iniciam a sua jornada. Então, quando a gente vai falar de canal, né, a gente não começa um planejamento a partir dos canais. Então, se a gente tivesse que responder diretamente, é sempre importante entender quem que são os clientes, né? E se perguntar alguns pontos importantes, né? Quando a gente olha para o canal, por exemplo, específico de marketing, né? Qual você deve começar e como você consegue alcançar essas pessoas, né? É fácil para a empresa, né, que está escolhendo aquele canal, alcançar o cliente, entregar a mensagem para o cliente através daquele canal, né? E aí, uma vez que eu sei que os meus clientes estão naquele canal, eu tenho que entender qual que é o custo-benefício daquele canal também, né? Que é um pouco do que a Raquel falou, né? Ou seja, eu tenho um custo para estar naquele canal, né? Eu tenho um esforço para estar naquele canal. E entender também que canais exercem funções diferentes, né? Tem canais que exercem a função de influenciar e sustentar uma jornada, tem canais que exercem a função mais próxima da transação, ou seja, da venda. Então, é importante entender, na pergunta de saber quem é o cliente, antes de pensar quais são os canais, porque a gente pode ter todos, mas o que significa ter todos? Né? Todos pode ser infinito, né? A gente tem os tradicionais e tem aqueles não pensados também, né? Se pensar, por exemplo, em usar a Alexa como, né, instrumento de voz, né, assistente de voz, também pode ser um canal. Então, tem que pensar de várias formas. Então, acho que a mensagem que eu deixo final para esse sentido é concentrar-se muito mais no porquê do que no como, né? O porquê vou estar para esse canal, né? Ou seja, por que as pessoas, os meus clientes estão lá ou não. Aí eu fecharia com 3 chaves aí que eu acabo trazendo muito, né, nos conteúdos que eu trago de CX, que é entender se, para escolher esses canais, ele precisa ser significativo, né? Ou seja, ele tem valor para o público, ele precisa ser gerenciável, né? Ou seja, a sua equipe consegue gerenciar, né, esse canal de alguma maneira, né? Ao passo que, por último, a mensuração se faz muito importante, né? Que é lá que acontece, né, as coisas. Então, é mensurável a campanha que você está startando naquele canal. Então, acho que essas 3 chaves ajudam nesse sentido. Estendi um pouquinho aqui, mas acho que fundamenta bastante aí a pergunta. Eu acho que, bom, resumindo aí o que a Raquel, o Edu falou, eu acho que tem aí 2 pilares, não querendo ser repetitivo, mas 2 grandes pilares que você tem que olhar quando você está vendo o canal, né, e os diferentes canais, e eu concordo muito com o que o Edu falou, N canais, e cada canal tem um propósito específico. E eu acho que assim, você tem que olhar realmente a jornada do consumidor, então que ponto que essa pessoa no momento da jornada, então são canais diferentes, vão ter um propósito diferente dependendo da jornada que você está e o KPI que você está medindo. Então no meu caso, por exemplo, o e-commerce, o meu KPI é venda, né? Eu sou um cara que preciso vender. Para mim, esse entendimento de quais canais no digital e como que eu faço essa integração com as demais áreas da empresa é muito importante. Então, como é que eu faço para preencher o funil para poder facilitar a minha venda, né? Então, como que os demais canais podem trabalhar o começo da jornada do consumidor para poder preencher esse funil e depois eu fazer o link e resgatar essas pessoas que já estão no meu funil para fazer a venda final, né? Então, isso tem que ter uma sinergia muito grande com as diferentes áreas que cuidam dos diferentes canais aqui dentro da empresa, né? Claro que tem empresas grandes, pequenas, a Samsung tem uma empresa ela tem vários pedaços, né? Então você tem uma área de marketing de comunicação que cuida apenas de awareness, você tem uma área que cuida de CRM, você tem uma área que cuida de e-commerce e vendas, como é o meu caso. Então você precisa ter esse entendimento, tem que olhar realmente que o consumidor está andando por diferentes pontos de contato na sua empresa, e aí você precisa entender qual é o melhor para atingir. Perfeito. Pensando que a segunda pergunta, algumas coisas já foram até respondidas, né, em relação... Eu vou tentar aqui puxar. Pensando numa ação que se provavelmente vocês já trabalharam com isso, em uma ação específica onde vocês utilizaram diferentes canais. Que ação é essa? Qual que é esse momento? Que tipo de campanha que tem essa necessidade de utilizar diferentes canais? E como em cada canal a gente tem que se comunicar de uma forma diferente? Se faz sentido isso? Bom, posso começar então aqui.
Tá Vai com... lá, vai lá. Manda ver, Janos. Manda ver. Tá bom. Bom, eu posso dar um exemplo, por exemplo, de lançamento de produto, né? A gente tem, quando a gente lança um produto, a gente tem que envolver, aí o exemplo que eu dou, você tem que olhar realmente toda a parte de awareness, esse produto ninguém conhece, então o que é esse produto, né? Então, que tipo de canais você vai utilizar para fazer esse awareness do produto, então desde uma programática, desde redes sociais, uma coisa mais abrangente, e com uma comunicação muito mais emocional, talvez, uma coisa muito mais dizendo, olha, ele chegou, ele está aqui e tudo mais. Depois você parte para uma comunicação mais que eu falo que é featuresca, né, que você olha mais os features do produto, então, bom, beleza, você já sabe que ele existe, você já sabe que ele está aqui, mas ele tem isso, ele tem um processador X, tem uma memória Y, ele tem X câmeras, ele tem um celular, tá? Uma lançamento de um celular, por exemplo. Ele tem uma tela de X polegadas e tudo mais, e aí você atinge os canais diferentes, talvez um unboxing no YouTube, talvez uma coisa mais que leve mais a pessoa que já está já mais ou menos engajadinha para fazer para ter um conhecimento maior no produto. E aí quando você joga ele para o final de funil, aí você muda novamente a comunicação, né? Aí você vai muito mais para uma mídia de performance mesmo, falando mais de preço, falando mais de oferta mesmo, de como que eu posso, né? Como é que eu posso facilitar a compra desse produto no consumidor, então financiado, em 10 vezes, etc. E, obviamente, posteriormente também lidar com toda a parte de remarketing, de abandono de carrinho, etc. e tudo mais. Né? Então, são diferentes comunicações em diferentes passos da campanha de lançamento de um produto. Muito bem. Acho que na linha do que o próprio Janos comentou, e aí eu daria um passinho atrás aqui no meu discurso, que é... A gente está falando de diferentes canais. A pergunta anterior, ela trouxe muita fundamentação de escolher ou não escolher, quais canais escolher, enfim, e assim por diante. Acho que o ponto principal, quando a gente pensa em posicionamento, né, que eu acho que posicionamento significa a relação com a marca, não com os canais em si, né, ou seja, é como a marca se posiciona. Então, você ter unicidade no discurso e consistência na mensagem. Então, quando o Janos fala que o produto começa num canal, né, criando ali o desejo, aquecendo a base, vamos chamar assim, né, preparando o produto para que ele tenha depois uma panela de pressão, vamos chamar assim, para depois divulgar os produtos mais pro fundo do funil, o que a gente está falando é consistência. Então, ao longo dessa jornada que o Janos citou, a gente está falando de consistência. Então, acho que quando a gente pensa em canais, distribuir isso nos canais, o principal segredo para utilizar ele de forma conectada é a consistência. E a consistência não tem a ver com a constância, né, de ficar ali martelando, mas tem a ver com o discurso sendo uníssono, né, ao longo da jornada. Então, o canal em si não pede um posicionamento diferente da marca, ele pede um formato diferente de acordo com o tipo de comportamento da persona. Então, a gente precisa entender como que o canal funciona, né? Como o Janos falou ali, quando ele falou assim, poxa, eu estimulo mais características do produto em determinada parte do funil, porque eu tenho o objetivo de atingir, por exemplo, canais como, né, blogs ou canais de YouTube que vão fazer o unboxing, assim por diante. Então, entender como o canal funciona, ou seja, o mecanismo, a dinâmica, né, a tecnologia utilizada naquele canal, o fluxo de informação, como é que a informação circula naquele canal, os tipos de interação naquele canal também muito importante, né, tem interações mais rasas, interações mais profundas, e o contexto, né, momento do dia que a pessoa está, dispositivo que ela está utilizando, se é uma interação física, se é uma interação digital, se é uma interação que não tem como diferenciar físico e digital, tem várias coisas que são importantes serem colocadas. E também outra coisa que a gente acaba esquecendo, que é pouco falado muitas vezes, né, quando a gente vai, que a gente tem uma tendência a tornar as coisas mais binárias, né, ou um ou o outro, né, e quando a gente junta os canais, tem que lembrar que existem canais que fazem intersecção um com o outro. Então, algumas ações táticas de um canal esbarram em ações táticas de outros canais. Então, é importante entender que tentar separar as coisas muito em caixinhas, né, agora eu vou fazer uma campanha dentro do Google Ads. É diferente, não é essa a lógica, né? A gente tem que pensar que eu tenho uma campanha só que vai abarcar diferentes canais, mas que os canais por si só exercem assistência, mas também fazem intersecção, né, de um canal com o outro. Entender também que, além de todos esses aspectos, né, para entender como o canal funciona, é o próprio nível de atenção, né? As pessoas têm níveis de atenção diferentes em cada um dos canais. Então, tentei trazer uma mensagem final aqui para minha fala, de que quando a gente fala de se posicionar, né, o discurso precisa ser sempre uníssono, né, ao longo ser consistente ao longo da jornada, né, um pouco da minha contribuição aí.
Perfeito. Raquel, quer Eu trazer acho complicado acrescentar depois dessa fala completa do Eduardo, porque eu concordo muito, assim, o que importa mesmo é a consistência, e claro, o formato de acordo com cada canal, realmente isso, inclusive, que a gente trabalha bastante para entregar, porque de nada adianta que tinha uma estratégia um pouco antiga, assim, que eu acho que eu já vi muita gente defendendo que era essa coisa do enxoval de peças, né? Ai, vamos, a gente tem um anúncio para fazer, tem que ter Twitter, tem que ter Facebook, tem que ter. E só os formatos que são diferentes nas dimensões específicas, e isso realmente é horrível, né? Porque hoje a gente sabe que, primeiro, que as pessoas não estão só em um canal, né? Algumas realmente a gente vê que preferem dedicar todo o tempo em uma rede social específica, de games, de streaming e algo nesse sentido. Mas a gente sabe que a gente impacta públicos, né, repetidas vezes, assim, a gente sabe que eventualmente isso acontece, principalmente com mídia programática. Então, como é que a gente vai falar com essa pessoa por diversos canais da mesma forma, né? E aí eu acho que eu levantaria só esse ponto em relação a canais diferentes, né? O posicionamento tem que ser o mesmo, a marca tem que ter consistência ali no discurso e tem que saber muito bem como ela se posiciona em diferentes temas, mas eu levantaria um ponto de atenção em relação a esse comportamento aí que a gente vê muito de só mudar formato e seguir com a mesma peça, com a mesma abordagem. Principalmente as agências de marketing é muito isso, né, Raquel? Assim, não querendo criticar as agências de marketing, mas a gente vê muito isso, que é o enxoval, né? Já tem aquele template, aquele Excel que só preenche lá e fala, bom, vamos pegar tudo que está ótimo, preenche tudo e é isso aí, Janus, né? Se relaciona, é interessante você falar, citar esse item, porque é entender o motivo pelo qual as coisas acontecem dessa forma. Elas acontecem dessa forma que a gente puxa o que a gente chama de digitalização, né? A gente puxa um comportamento histórico, né? Ou seja, de como as coisas eram pensadas, né? Ou seja, a distribuição no modelo tradicional, e a gente transporta isso digitalizando e não transformando, né, para os modelos atuais. Por isso que isso acontece, né? Principalmente em agências que têm um comportamento e um perfil muito ainda na publicidade tradicional, né? Perfeito, gente. Obrigada. E vou puxar aqui já, então, a terceira pergunta. Pensando no elemento principal para ter sucesso em qualquer canal digital é oferecer uma boa experiência para o usuário. Estamos de acordo. Então, como as empresas devem pensar nessa jornada dos clientes e criar seu planejamento de marketing digital? Eu acho que, pelo nosso discurso de vocês, a pergunta até já foi respondida. Existe um caminho certo que todas podem utilizar, né? Eu acho que não é o caso de ter o enxoval, né? Não utilizar o enxoval, tem que ser pensado aí caso a caso, né? Quer começar, Janus? Manda ver. Curioso para saber como faz na Samsung isso. Bom, aí realmente é uma pergunta, tem muito a ver com o que a gente já estava falando, né? E essa é uma preocupação muito que a gente tem aqui dentro, e eu acho que o marketing digital, ele permite, claro, bem feito, obviamente não no conceito do enxoval, ele permite com que consiga, porque a gente falou aqui um pouco de intersecção, de você entregar a mesma mensagem repetitiva, e a gente sabe que tem aquelas coisas chatas de remarketing que ficam te perseguindo, e aquela coisa que você fica, né, a pessoa fala, pô, que saco, eu entrei no site, e aquele banner me persegue, tudo que eu faço. Eu lembro que quando eu ainda, antes de eu entrar no mercado de digital, eu lembro que eu fui perseguido por um remarketing de uma das empresas, e eu não... Isso faz mais de 10 anos, já tinha essa coisa de remarketing, né? E eu lembro que eu tinha que chegar a mandar no Reclame Aqui uma mensagem, porque eu não aguentava mais receber, e era e-mail marketing. Falei, pô, caramba, e pior que já tinha comprado o produto, né? E eu falei, pô, os caras continuam impactando. E eu entrei no Reclame Aqui, depois a própria empresa que acabou me respondendo e tudo mais, etc. Eu acho que aí, como a Samsung faz, como o Edu perguntou, a gente
não é, a gente implementou uma DMP, então a gente acha que a inteligência, né, o digital te permite muito isso, você tem uma inteligência por trás, então a gente tem uma DMP que a gente consegue trabalhar muito bem, não está ainda do jeito que eu gostaria que tivesse, mas a gente consegue entender um pouco o consumidor, um pouco esse cara do digital, o que ele está fazendo, como que está fazendo, como a gente tem que impactar, em que momento que ele está, obviamente que a jornada do consumidor não é linear, né, a gente sabe disso, então ele pode estar no finalzinho da jornada e aí acaba desistindo, repensando e volta para o meio, volta para o começo. Assim, a ferramenta que a gente tem hoje no site, nos pontos de contato do site, a gente consegue entender um pouco o comportamento desse cara. E também, a gente não fica só no digital, tá? A gente está implementando, a gente tem um projeto muito legal com o Google, que é o SSD, que é o Store Sale Direct, que a gente consegue prever, inclusive, o comportamento desse cara, quando impactado por campanhas minhas de digital, qual é o comportamento dele no físico. Para justamente isso, para eu saber e parar de importuná-lo. Então, por exemplo, se ele foi impactado numa campanha minha, e eu vou começar a fazer remarketing desse cara, porque por alguma razão ele fez um abandono de carrinho e tudo mais, eu consigo saber se essa pessoa fez a compra no físico, se ele fez uma compra numa loja da Samsung, uma loja física da Samsung. Então, essa inteligência me permite que eu pare de importuná-lo, porque eu sei que realmente ele fez a compra, eu sei que ele não vai mais ter interesse no produto específico. Tá? Então, eu acho que é muito isso. A gente está indo muito no caminho da inteligência, não é barato, a gente está gastando realmente muito dinheiro em R&D e tudo mais. Mas por quê? Porque a gente quer cada vez ser mais cirúrgico e cada vez ser menos spanzeiro, né? Eu falo que eu odeio ser spanzeiro, odeio ser aquela pessoa, o cara do spam, né? Spam manager, né? Raquel, contigo, senão eu vou acabar, vou ser acusado de monopolizar aqui as respostas. Um mediador, né? Tá todo como mediador. Eu acho assim, quando a gente fala de experiência, né, e eu acho que a gente tem universos um pouco distantes, e é até legal ouvir o Janus falando sobre isso, porque falando especificamente, né, das interações e de como a gente conversa com as pessoas em determinados canais, uma coisa que eu aprendi com o Nubank mesmo é que, sendo heavy user, sendo usuário mesmo do canal, não tem como a interação não ser verdadeira, não tem como a interação não ser um sucesso, que eu acho que a gente falou um pouquinho aqui do comportamento às vezes, de agência e tal, dessa mecanização aí do conteúdo, e que muitas vezes eu acho que peca nisso, assim, de não ouvir a audiência, sabe? Então, existem ferramentas que nos ajudam a ouvir a audiência, né, social listening, mas eu acredito muito nisso, assim, se a gente tiver esses pontos, né, de contato, um community manager, um social media, que de fato entende que aquele universo, daquele canal, dialoga de uma determinada maneira, ou se comporta, né, de acordo com uma tendência específica. Então, eu acho que aí a gente consegue entregar uma experiência que é quase, nossa, eu estou conversando com um amigo aqui, né, então eu não tô sendo importunado por uma marca que quer me mostrar uma propaganda, um produto. Então, eu acredito muito nisso, assim, acho que o conhecimento profundo da ferramenta, sem dúvidas, ajuda para qualquer campanha, qualquer posicionamento ter o sucesso aí. Muito bem. Bom, aproveitando aqui para complementar a fala dos meus colegas, essa pergunta, ela pega bem forte para mim, até porque esse é o meu discurso diário, né, a experiência do cliente, né, quem acompanha nos meus conteúdos, nas minhas redes, sabe que eu falo disso todos os dias. E o ponto principal que é assim, né, a gente vem falando ao longo de canais, né, e a gente não começa nenhum planejamento pelos canais, né, como a gente falou, e sim pelos clientes, né, que acho que é um pouco tudo que a gente está falando aqui. E tem um negócio que é uma máxima quando a gente fala de experiência do cliente, né, customer experience, etc., ele volta de novo para a mesa, né, como sendo mais uma mainstream, né, ou seja, nós temos de novo mais uma buzzword, né, sendo colocada, né, de customer experience, e está todo mundo falando, você tem que oferecer boas experiências, né, o tempo todo as pessoas estão falando oferecer boas experiências, mas a pergunta que eu quero fazer é, você já parou para pensar o porquê que você tem que oferecer essa melhor experiência, né, possível, né, porque se a gente não reflete, a gente vira só rebate, né, ou seja, a gente começa a olhar para a ponta da lança e tentar criar uma boa experiência na ponta do canal.
sendo que a experiência ela é a constituição da somatória de todos os pontos, né? Então, quando você fala experiência, quando o cliente vai lá avaliar no NPS, ele avalia a somatória, né, de pontos positivos e negativos que ele teve com a sua marca para dar o peso de como é lidar, por exemplo, com a Samsung, como é lidar com o Nubank, por exemplo, e assim por diante. Então, acho que olhar no porquê, e aí vou nem tentar entrar muito no histórico, né, se olhar passado, você vai entender, né, que hoje é uma questão até potencializado pela tecnologia, né, todos os produtos tendem a ser commodity, né, e eu estou falando aqui de todos os produtos, né, então a única coisa que vai sobrar nessa conta é a experiência que ele tem com aquela determinada marca. E tem que pensar que o fato de você entender sobre isso, lembrar que o custo que você tem para atrair um cliente, né, ou seja, quando você passa a investir mais em experiência, você reduz o CAC, né, e aumenta o LTV, ou seja, reduz o custo de aquisição de cliente quando você, ao distribuir melhor, né, ao atender melhor o cliente, ao entregar uma experiência melhor, ele aumenta o LTV, ou seja, o tempo que ele vai ficar com você, o dinheiro que ele vai trazer ao longo de você com a sua relação aumenta. Consequentemente, na divisão da conta, você vai ter uma diminuição de custo de aquisição. Até porque uma boa experiência faz recomendação acontecer. Recomendação cria validação e prova social para que novos produtos, ao serem comprados, não precisem tanto de mídia para vender, e muito mais a sustentação da mídia, né? Então, acho que o ponto principal quando a gente fala de marketing, nós estamos numa semana de planejamento de marca digital, é lembrar que o marketing ele tem um papel fundamental na promessa. De fato. Só que é preciso entender que o teu marketing, ele já é parte do produto em si. O que eu quero dizer com que é parte do produto em si, ou do serviço em si? E quando você está fazendo uma divulgação, você está fazendo uma campanha, a percepção do produto começa ali. Então, o consumo do próprio produto em si se dá ali também. Porque ele vai levar aquele histórico na relação que ele teve ao longo da jornada, no momento em que ele estiver utilizando o celular da Samsung, por exemplo. No momento que ele estiver utilizando, por exemplo, o app do Nubank. Então é preciso entender que existe uma responsabilidade muito grande também na aquisição, né? Dito isso, essa experiência que ele tem no processo da aquisição, né, determina, né, muitas coisas. Uma venda, ela começa muito antes da transação em si, da venda em si, né? Então não existe um único caminho. O negócio perguntou qual que é o caminho, né, Camila, para colocar, né? Uhum. Acho que existe mais de um ponto, acho que assim, não existe um único caminho, mas existe um único ponto de partida, do meu ponto de vista, tá? Que são as pessoas. Porque assim, se você não entender, né, de fato o comportamento delas, eu acho que soa até redundante, a gente tá o tempo todo falando, foca nas pessoas, etc, tá, mas como é que é na prática, né? Como é que no Nubank os processos se dão, ou na Samsung ou outras marcas se dão, para se pensar o cliente? Como é que a gente dá voz para o cliente para entender e modificar aplicações, modificar produto, modificar campanhas e assim por diante, né? Então, e aí eu acho que a discussão para finalizar esse item, ela se fundamenta muito em compreender que o cliente, né, quando ele está com você, né, ou quando ele te encontra ao longo da jornada, né, porque a jornada é dele, né, não é do nosso produto, a jornada é do cliente. Então, quando ele te encontra no meio da jornada, você precisa compreender o que o cliente contrata, né, o que ele compra da empresa, né, por que ele deseja, assim, porque na verdade o cliente, não sei se algumas pessoas, provavelmente quem está assistindo a gente aqui, não sei se já leu, tem um livro chamado Jobs to be Done, né, que é inclusive uma metodologia que foi muito popularizada por Peter Drucker, né, já tem mais de 50, 60 anos isso, e é muito atual, né, que seja, o cliente quer executar um trabalho, né, ele tem um problema a ser resolvido, né, ele quer resolver um problema, né? Então o ponto é, que problema é esse que a gente quer que ele quer que seja resolvido? Que o meu produto pode ajudá-lo, né, a resolver esse problema. Ele não está buscando necessariamente o produto, né? Então eu sempre brinco, né, que quando você vai olhar para um planejamento, né, necessidades primeiro, ideias depois, né? Então as ideias elas têm que vir depois das necessidades, né? Então é muito mais focar no espaço, né, no espectro do problema, antes de irmos para o espectro da solução em si. Então, ideias primeiro significa falhar rápido, né, para poder aprender rápido, e necessidades primeiro significa aprender rápido, né? Acho que esse é um ponto importante que a gente pode trazer aí, talvez, para fechar todo esse assunto aí de experiência do cliente. Perfeito, gente, bem explanado aqui por vocês. Vamos explorar um pouco mais, se aprofundar em quais problemas que essas marcas que não focam em experiência do cliente, né, que não têm esse cuidado, qual que é o impacto disso num resultado de vendas ali, para a gente deixar bem claro. O Jano já até falou da questão do Reclame Aqui, da experiência que ele passou, né, que isso pode ser um impacto já
negativo, quais outros problemas a gente pode listar aqui que essas marcas podem enfrentar? Eu acho que, acrescentando ao ponto do Eduardo, eu acho que quando a gente fala dessa experiência e dessa jornada, né, principalmente quando há um problema, né, na resolução daquele problema, então, falando especificamente do Reclame Aqui ou de outros canais, assim, mídias sociais que acabam recebendo muito dos feedbacks, o que não está funcionando, se tem alguma estabilidade, etc. Eu acredito que até nesse ponto, se não solucionado da melhor forma possível, né, então, como tornar um problema ali naquela experiência, naquela jornada, uma oportunidade de você conquistar ou reconquistar esse cliente, né? Eu acho que eu vejo muito isso como um ponto de atenção, assim, problemas vão acontecer, experiências ali, não, talvez uma certa inconsistência pode acontecer, principalmente quando a gente fala de tecnologia, né? Acho que instabilidades podem acontecer, mas como é que a gente acolhe esse cliente e reverte, né, essa situação? Então, acho que de novo, né, a gente está voltando para as pessoas e a gente está centrando muito nisso, porque de fato é importante, e se a gente estudar, inclusive, como as pessoas se comportam, né, se a gente, óbvio, né, tiver recursos também para pesquisa, eu acho que fica muito mais evidente onde a gente teria que atacar primeiro, qual que é a prioridade, e aí, nesse momento de problemas estão surgindo, de também usar essa oportunidade como uma oportunidade para você reconquistar ali esse fiel cliente, né, e torná-lo fiel também. Então, eu acredito que você não considerar esse cenário, né, em que as coisas dão erradas, pode ser um grande problema, porque elas sempre vão dar errado. É isso, normal. Quem vai? Vamos lá, então, já que parou aqui, é o seguinte, acho que tem um ponto importante de pensar sobre os aspectos que a gente fala dos problemas, né? Quando você pergunta os principais problemas que as marcas podem, né, enfrentar, né, no contexto de não focar ou não investir na experiência do cliente, eu acho que a Raquel trouxe uma coisa muito importante, que são aqueles problemas que já emergem a partir de uma ação interna, de um outro problema, na verdade, né, já é uma consequência, né, ou seja, quando aparece para o cliente o problema na ponta, já é uma consequência de problemas internos. Acho que a gente pode separar os problemas em duas etapas, né, são o que a gente faz com os problemas que os clientes enfrentam ao ter a relação com a gente, e existem aqueles problemas que muitas vezes não estão na superfície, né, da empresa, né. O que eu quero dizer com isso? Que são aquelas empresas que são tão orientadas a produto, né, isso é bem comum ainda, até porque o mercado se instituiu a partir, né, da indústria, a indústria sempre foi muito focada em operação, muito focada em eficiência operacional, então daí que sai, inclusive, porque as empresas ainda é o histórico, né, de indústria, né, porque as empresas ainda são muito orientadas a produto. É importante entender que o principal impacto nos resultados, né, principalmente quando se fala em vendas, né, é que a maior conta tende a vir no médio e no longo prazo, quando você fala em não investir. Ela não vem no curto prazo. Por que ela não vem no curto prazo? Porque quando a gente foca, olhando até para o problema, né, que é quando a gente foca muito no transacional, ou seja, eu estou focado em fazer uma venda e não em conquistar um cliente, a gente está criando um negócio sem lastro. Entende? O que eu quero dizer com isso? Quando o Janus fala, né, que o KPI dele, né, Janus, é vendas, ele tem muita coisa por trás dessa fala dele. Tá falando do KPI. Só que tem uma série de indicadores que ele acompanha para esse KPI se fundamentar. Até para situar as pessoas, né? KPI, né, é uma coisa, indicador é outra, né? O KPI pode ser um indicador, mas, né, o indicador não necessariamente é um KPI. Então, o ponto importante de lembrar disso é que quando a gente faz um negócio para ter lastro, a gente pensa que para ter lastro é preciso conquistar um cliente. E a conquista do cliente não dá por uma única transação, dá por olhar para a jornada. Então, daí que se faz a preocupação de que quanto mais eu invisto em CX, né, mais eu invisto em experiência do cliente, mais eu tendo, né, como eu falei lá atrás, aumentar a LTV e diminuir o CAC. Porque se para eu diminuir o custo de aquisição de um cliente, eu preciso conquistá-lo para que ele volte a comprar. Certamente o Janus não vai querer, né, Janus, que você tenha o mesmo custo tendo a vez que você vai vender um produto Samsung para o mesmo cliente. Você tende a pensar que você quer dar uma experiência boa para ele em toda a jornada, né, após a própria compra ele conseguir utilizar o produto com maestria e depois fazer um upsell e assim por diante. Então, quando você fala em experiência, quando a gente fala em experiência, a gente não deve pensar só na ponta da lança, como eu expliquei, né? Ela é o resultado de uma jornada percorrida ao longo dos pontos de contato
E aqui a gente está falando dos canais, né? Ela vai percorrer os canais e vai constituir isso, né? Acho que foi te usando aí como exemplo, tá, Jonas, né? A liberdade para isso aí, peço até desculpas, usei também muita Raquel em todos os sentidos, eu acho que a gente vai conectando aqui e vai ficando mais fácil. Não, falou tudo, vocês dois falaram tudo. Eu acho que, assim, no final das contas, até respondendo a Camila, em termos de custo, sim, o custo é enorme, né? O custo de não reter o cliente é um custo altíssimo, né? Porque para você reconquistar esse cara, é você de novo fazer todo o esforço que você já fez naquele primeiro momento, né? Então, todo aquele gasto de marketing que você teve para capturar a atenção desse cara, para esse cara realmente se interessar pelo produto, fechar a venda, e aí você perde num pós-venda ruim ou numa própria experiência de marketing, como que eu já tive naquele caso que eu mencionei, você acaba tendo que depois remar tudo novamente para captar essa pessoa e trazer ela de volta para a sua base. Quando você já tem, como o Edu falou, como você já tem já trabalha bem todo o pós-venda, mesmo todas as ferramentas de ponto de contato, etc. Aí para fazer um upsell, para depois fazer uma recompra do produto, é muito mais fácil. Esse cara ele já não está mais no começo do funil, né? Ele dá a volta, ele fica só entre meio e final de funil, que são mídias muito mais baratas para você pilotar, né? Perfeito, gente. Trazendo aqui uma última questão sobre um canal específico que as marcas estão trabalhando agora com mais frequência, que é a questão de gestão de comunidades, reunindo fãs, seguidores, em grupos dali do Telegram, Facebook. Quais as dicas que vocês podem dar para quem pretende usar esse canal, se vocês utilizam também, né? E como planejar a atuação dentro dessas comunidades? Acho que falar de comunidade, para mim, eu adoro. Eu entrei no Nubank com a missão de construir aí uma comunidade que estava recém-lançada, e apesar do Nubank já ter uma comunidade orgânica organizada nos seus canais sociais, né? Então, eu acredito que a estratégia de comunidades, ela funciona, assim, para muitos modelos de negócio, para muitas marcas, mas eu sempre volto, assim, no porquê escolher essa estratégia de comunidade, né? Então, no caso do Nubank, as comunidades já se deram, então, grupos no Facebook, o próprio Twitter tem muito uma audiência ali frequente que está sempre interagindo com a gente, então, se deu a necessidade mesmo de ter um espaço para a gente chamar de nosso, no sentido de, putz, vamos pautar essas conversas aqui com maior frequência, com maior liberdade, e vamos conhecer mais as pessoas. Então, por isso a gente criou a No Community, tem mais de um ano aí, mais de 200 mil inscritos, e a ideia foi realmente essa, assim, muito singular, né? Eu acho que o case do Nubank é muito único, então nem toda marca ou nem toda marca mesmo necessita criar um espaço próprio. Como você bem falou, tem grupos no Telegram, grupos no Facebook que funcionam muito bem. E aí eu acho que é isso, assim, além de entender do porquê que você utilizaria uma estratégia de comunidade, é entender onde as pessoas que fariam parte dessa comunidade estão. Porque é muito mais fácil você entrar num ambiente e organizar esse ambiente para que as conversas aconteçam ali, que você possa intermediar, do que você criar um novo espaço e falar, saiam das outras redes, dividam o tempo de vocês com a gente aqui numa outra plataforma, né? E então foi realmente muito, muito corajoso da marca dar esse passo, mas é total único, eu sempre falo isso quando me perguntam a respeito. Então eu acho que, de novo, é possível construir, sim, uma estratégia baseada em fortalecimento de comunidade, inclusive com influenciadores, né, que também reúnem comunidades. Então, acho que é muito importante identificar essas lideranças ou identificar essas vozes maiores que estão aí nos canais e se relacionam com a marca, e dali organizar um espaço, né, uma troca ali, uma conversa que possa existir entre a marca e os clientes, né, porque acho que dessa forma, né, a estratégia de comunidades, ela meio que
entrega o que ela promete, né? Que é de fato ouvir os clientes, é de fato responder às necessidades deles, interação, experiência. Então, eu acho que o planejamento de uma estratégia de comunidade, ele tem que partir por isso, assim, por essas principais perguntas, né? Por que eu estou fazendo isso e onde estão essas pessoas? E o como, de novo, né? Entra aí numa segunda etapa, que pode ser em qualquer um desses canais que a gente falou, ou até criando a sua própria plataforma, né? Eu confesso que eu estava bem aqui quando a pergunta veio. Eu falei, quero muito ouvir a Raquel nessa pergunta, porque acho que o Nubank é um bom exemplo disso, né? E eu acho que, a despeito do que as pessoas às vezes acreditam, né, que comunidade se cria através de plataformas, né? A comunidade, elas se instituem por si só, né, a grosso modo, né? Então, isso independe de ferramenta. E é importante falar isso, porque quando a gente joga a pergunta, eu acho que a Camila foi bem pertinente ao perguntar da forma como ela perguntou, né? Ou seja, as pessoas agora estão falando de comunidade, de como estratégia. Eu gosto de trazer que o primeiro ponto é a gente parar um pouquinho de romantizar, né, e sempre querer eleger um ou outro canal ou tática como a matadora do ano, né? A gente, como profissional de marketing, de modo geral, tende a fazer isso muito, né? A gente, da mesma forma que a gente elege um termo e fala que esse ano vai ser o ano do e-mail, esse ano vai ser o ano da mídia paga, então a gente elege de novo, né? Ou esse ano o e-mail morreu, o e-mail tá morrendo há 20 anos já, inclusive, né? Tá aí. O ponto é que a comunidade não é sobre ferramenta, né? Não é sobre ter um grupo no Telegram ou no Facebook, né? Comunidade, acho que a gente for pegar na essência do seu significado, ela é sobre reunir pessoas em torno de interesses em comum, né? E aí você estabelecer conversas e construir relacionamentos. E isso independe da plataforma, né? Então, a correlação de canal e comunidade, né, está justamente na ferramenta, né? Acho que o ponto é que, dando um passinho atrás de entender que comunidade é sobre reunir pessoas, é muito possível a tua marca já está dentro de comunidades, não necessariamente gerenciando essas comunidades, mas já está dentro de comunidades. O grande passo é que a empresa precisa assumir o papel, se ela quiser usar a estratégia, né, de forma quantificável, metrificada, ela precisa assumir o papel de líder dessas discussões. E aí é que está a diferença quando se fala de trazer a comunidade para dentro da estratégia. Porque a comunidade já está na estratégia, querendo você ou não, de alguma forma, né? Porque as pessoas estão falando da tua marca, elas estão compartilhando sobre as experiências que ela tem em seus respectivos grupos, em microcomunidades que você não tem controle. E quando você escolhe dar visibilidade para isso, colocar isso no ambiente, aí é que você está indo para um outro patamar. Então, o ponto principal não é sobre construir comunidades. A pergunta não é construir comunidades. A pergunta é o porquê se relacionar com as pessoas e, em consequência, as comunidades vão se criar. Então, é muito mais sobre os relacionamentos que são criados. É uma coisa que eu vim falando, acho que nas outras perguntas, inclusive, eu falei, né? Então, a escolha dessas plataformas específicas se dá só quando a medição, né, passa a ser fundamental para o próximo passo, né? Até porque quando o Nubank, se me corrija se estiver errado, tá, Raquel, né, escolhe dar esse passo, né, ousado de criar um ambiente próprio ali e trazer as pessoas para ali, ele consegue ter controle, né, total das métricas relacionadas à comunidade. Então, uma coisa que geralmente você não consegue ter em plataformas de terceiro, né? Então, assim, essas métricas vão ajudar, inclusive, a melhorar produto, ouvir de uma forma diferente, estabelecer formas de coletar feedbacks, enfim, de modo que você possa desenhar o melhor produto, né? A melhor experiência para esses clientes, né? Então, acho que uma vez que você escolhe os canais e as plataformas, é importante pensar, né, que a marca, né, como eu falei, precisa ser o líder dessas discussões e que o ambiente precisa criar o menor atrito e fricção possível. Então, quando a Raquel fala, né, especialmente de porra, eu não quero tirar o cara do Facebook ou do Insta, porque você pode ter comunidade de qualquer um, tá? Você pode, por mais que você esteja no Insta, por exemplo, você não tenha um recurso de grupos, é muito possível criar uma comunidade no Insta, porque são as interações que fazem a comunidade existir, né? Então, acho que o ponto é que interagir, né, e pensar, isso é um ponto importante, né? Interagir é um processo natural das pessoas. Então, a gente precisa dar condições para que elas façam isso sem grande esforço. E isso é você permitir que elas conversem. Então, se você for levar para um ambiente próprio, se essa for a sua decisão levar para um ambiente próprio, toma cuidado se você não está travando, né? Você está criando mais um obstáculo na jornada para ela interagir com você, né? Acho que o Nubank conseguiu fazer isso de uma forma específica e certamente fez o seu cohort ali para saber quais são os usuários que estariam mais propensos a participar dessa comunidade, quem são os clientes que estariam mais propensos a participar da comunidade desse formato. Enfim, e eu acho que tem um ponto importante aí. Eu acho que, além desse processo de esforço, né, pensar onde que é mais conveniente, né, para elas, né? Acho que esse estudo é sempre importante fazer, né, para as pessoas. E depois,
entender se a sua empresa tem condições de entregar esse ambiente. E eu finalizo a minha fala, acho que um ponto importante, que é trazer uma dica de leitura. Quem quer se aprofundar nesse tema, tem um livro que já tem mais de 12 anos, esse livro, ou mais, sei lá, que é do Seth Godin, né, que é Tribos, né, ele fala muito sobre liderança de grupos, né, e como a liderança de grupos forma essas tribos, né, que a gente está falando, e consequentemente as comunidades se criam a partir disso, né. Enfim, me estendi bastante aqui e espero ter contribuído aí com a fala. Perfeito, bem complementado. Janos, quer trazer também mais algum complemento? Eu acho que falaram tudo. Eu acho que é muito isso. Você tem que ir aonde o teu público-alvo, né, a tua comunidade, o público-alvo, como você quer chamar, está. Não adianta você forçar a barra, não adianta você ser artificial, principalmente quando você está nesse marketing mais conversacional, nessa coisa muito mais... que seria muito mais... uma coisa muito mais aberta, né? E é uma areia movediça, tá? Porque pode servir muito bem para você, mas também pode ser uma armadilha, dependendo do que você, como você lida, como você lidera essa comunidade, né? Pelo bem e pelo mal. Então, tem grandes de empresas que fazem isso muito bem, né? A própria Nubank é um benchmarking, e a gente tem casos de empresas que realmente se atolaram por entenderem, por fazerem uma estratégia equivocada em relação ao marketing conversacional e tudo mais, né? Então, na verdade, assim, nós aqui, nós não temos, assim, a gente tem, obviamente, os tech lovers, que são os geeks e tudo mais, que são realmente, mas a gente fala com porque a gente vende hoje produtos desde R$ 699 até R$ 13.999, né? Isso para preço celular. Tem televisões que custam quase 80, 90 mil reais, né? Então, isso se torna muito difícil quando você tem uma gama de produto muito abrangente, né? Que você tem que acertar nichos totalmente diferentes para fazer a coisa acontecer aqui numa empresa com tanta gama de produtos. Então, para a gente, o nosso task aqui, o nosso job é um pouco mais complicado, né? Porque a gente precisa ir atrás dessas comunidades, mas segmentando produtos, né? Então, eu tenho um produto mais nichado, então eu vou falar com uma comunidade mais nichada. Eu tenho um produto mais aberto, mais geração Z, talvez, eu tenho que ir mais numa comunidade de geração Z. Então, e isso é muito verdade. Eu preciso ir atrás de onde estão as comunidades. Eu preciso entender muito bem o que elas fazem, o que são essas tribos, né? Porque senão você vai entregar a mensagem errada e vai dar ruim, como a gente fala. Então, acho que, resumindo, é isso. Legal, tem gente. Um último ponto que eu queria complementar, Camila, não quero te interromper, Claro. Não. Mas é que foi falado aqui, e eu acho que é importante deixar essa mensagem que, por mais que a marca abra uma comunidade, abra um espaço, como é no caso do Nubank, e eu acho até que o Janos colocou como marketing conversacional, se não me engano, não tem como a marca continuar falando se não houver uma interação e um engajamento ali orgânico e outras pessoas, que isso também tem muito, acho que no livro que o Eduardo falou, se outras pessoas não começarem a tomar essa liderança, né? Então, é fato que as comunidades vão se organizando e é necessário ali líderes para que elas permaneçam e elas se engajem, mas nesse caso, para a marca, né, é preciso saber também quando dar os passinhos para trás e deixar que aquele ambiente seja, de fato, organizado pelas pessoas que tomaram aquilo como espaço delas, né? Então, isso é uma coisa que é muito, muito importante, porque senão não faz mais sentido, né? A gente só fica naquele discurso de um caminho só, né? Eu tô aqui falando, eu não recebo o feedback como eu deveria receber, eu não altero processos ou não faço mudanças que a audiência pede. Então, eu acho que o importante se você for embarcar numa estratégia de comunidade, tenha certeza que é preciso, né, pavimentar, é preciso criar ali um espaço saudável, seguro, com regras, etc.,
para que todo mundo entenda o objetivo disso, mas também é preciso saber o momento de dar ali o palco, o espaço, a voz para quem também já está se organizando ali em torno daquilo e está liderando algum outro grupo ou alguma outra iniciativa. Então, eu acho que isso, assim, para fechar, seria o essencial. Se você for apostar numa estratégia como essa, tenha em mente que não é sempre, tudo não está na mão da marca, sabe? O cliente ali vai ser o maior parceiro nisso. Exatamente. Legal. Bom, gente, a gente está chegando aqui já no final do nosso webinar. Queria pedir para vocês, Raquel, Janus, Eduardo, trazer para a gente aí suas considerações finais, trazer para o público resumindo, o que vocês querem deixar de recado para o pessoal que está assistindo. Olha, acho que primeiro agradecer, foi muito legal essa conversa, muito, muito rico mesmo ouvir Eduardo, Janus, todo mundo aqui. Estou super feliz mesmo pelo convite da RD. E eu acho que estamos num momento de planejamento, acredito que todo mundo aqui já está se planejando para o próximo quarter, para o próximo ano, então eu acho que é isso, assim, muita calma nessa hora, vamos entender os porquês, vamos trabalhar no que de fato precisa ser feito e o porquê que isso precisa ser feito, e depois os canais, estratégia de canais e estratégias complementares, como a gente falou aqui, elas vão se desenhando ali conforme o objetivo, mas acho que a mensagem é exatamente essa, agradecer e falar para todo mundo ter calma que está todo mundo passando por esse momento de planejamento junto, e para um ano aí que a gente tem muita esperança, né, virar 2020 para 21 vai ser, parece que tudo vai acontecer, né, vai ser uma transformação para todo mundo, vamos ver como é que vai ser. Muito bacana. Acho que tem um exercício importante aqui, né, para finalizar a minha fala aqui na apresentação, que se tem a única certeza que a gente tem é que a gente não tem que ter certeza nenhuma, né, quando se fala a gente está falando de um momento que a gente está vivendo muito instável no mundo, né, mas isso é só uma versão ampliada do que a gente já enfrenta diariamente, né, no dia a dia, com a volatilidade das coisas, o comportamento das pessoas muito mais líquido, e assim por diante. Então, acho que antes de você sair executando o seu planejamento, acho que a própria Raquel trouxe, né, que é entender os porquês, tem a ver com você usar as lentes questionadoras, né, ao olhar para o mundo, né, ou seja, contestar as fórmulas prontas, contestar o melhor canal, né, qual o melhor canal, tipo, aí tem um artigo que diz o melhor canal desse ano, acho que contestar tudo isso e testar tudo isso vai fazer muito sentido, né, ao fazer o teu planejamento. Então, queria agradecer, né, a Resultados Digitais, agradecer os colegas aqui, né, todo mundo que compartilhou aqui comigo esse conteúdo, e convidá-los também, né, eu publico conteúdo diariamente nas minhas redes, em especial no Insta, então quem quiser me seguir no Instagram, né, é o Edu, Fonck, Fonseca, e eu falo muita experiência do cliente lá diariamente, tem muitos conteúdos lá, então convido vocês também a continuar nessa conversa, me chamem no inbox lá para isso, e tirar as eventuais dúvidas. Então, termino aqui a minha fala com um agradecimento a todos, em especial, né, você que está assistindo a gente, e aos colegas aqui que engrandeceram a discussão e pude aprender muito com vocês também. Então, muito obrigado. Bom, gente, primeiramente também eu queria agradecer o convite da RD, obrigado a todos por estarem assistindo. Eu acho que o recado final que eu dou e aí já fazendo um wrap-up de tudo que a gente falou aqui, hoje o universo digital, né, o universo do marketing digital, ele é muito abrangente, tá? Hoje, se você pega um profissional que fale, quando eu entrevisto profissionais e tudo mais, e que fala, eu conheço tudo do digital, tá mentindo, tá? Você não conhece tudo do digital, é impossível. Cada dia entram ferramentas novas, novos conceitos são testados. Então, eu acho que um conselho que eu dou para um manager, para um cara que vai sentar com agências, que vai executar campanhas de digital com os companheiros e tudo mais, acho que é isso. O legal do digital é isso, você tem que estar sempre
para quem é curioso é legal, tá? Para quem é acomodado talvez não seja talvez o melhor caminho de seguir, a melhor profissão de seguir, mas é uma profissão que você não pode nunca parar de estudar, nunca parar de procurar coisas novas, nunca ficar realmente parado. Em 6 meses você vira um dinossauro no digital. Essa é a grande verdade. Então, é esse o recado que eu dou. Para você chegar preparado para falar com uma agência, para estruturar uma estratégia de marketing, você precisa estudar. Você precisa... talvez a prática, só a prática por si só, talvez não te ajude. Vai te ajudar, obviamente, se você estiver preparado, mas se você estiver errando na prática, você vai continuar seguindo errando. Então, finalizando, é isso. Acho que o digital marketing é uma grande escola, e é mutante, então precisa sempre estar correndo atrás e cada vez mais se especializando. É isso aí. Legal, gente. Queria agradecer vocês, Raquel, Eduardo, Janos, muito obrigada por toparem aí o convite da RD, compartilhar o conhecimento de vocês, experiências. Acho que foi bem rico aqui nossa participação de vocês aqui hoje. Obrigada ao público que ficou até o final, assistiu todo o nosso webinar. Queria convidar vocês para acessar mais conteúdos da Resultados Digitais no nosso site, no nosso blog, e também reforçar e façam o trial do RD Station e coloquem todos os aprendizados de hoje aqui na prática. É uma ferramenta que te dá esse apoio, essa gestão do marketing digital. E é isso aí, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima.